Olá, meu nome é Sabrina Santos e hoje eu vou fazer com vocês esse bolinho recheado sabor prestígio que fica uma delícia. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Amados, então eu vou começar aqui fazendo o recheio, vou começar pelo recheio de coco, tá? Que é um brigadeiro de coco. E aqui na panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou acrescentar uma xícara de coco em flocos, tá? Que eu acho que o resultado fica melhor com esse coco, mas se você quiser, pode usar o coco ralado normal, não tem problema. E também vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E agora, com esses três ingredientes aqui na panela, eu vou misturar muito bem. Prontinho, bem misturado, tá, gente? E agora eu vou acender o fogo. Vou começar a cozinhar esse brigadeiro em fogo médio e assim que ele levantar fervura, eu vou abaixar o fogo e finalizar ele lentamente, tá? Pra gente ter um brigadeiro bem gostoso, bem bonito, sem gruminhos. Então, amados, depois de 7 minutos começou a ferver, tá? Aqui o meu brigadeiro de coco. E agora eu vou cozinhar mais um pouquinho para ele chegar no ponto, né? Para recheio. E eu vou mostrar aqui para vocês. Mas vai cozinhar aqui por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos, tá? Até chegar no ponto que eu quero. E depois de 3 minutinhos cozinhando, chega nesse ponto aqui, gente, olha. Ele vai ficar um brigadeiro de coco bem cremoso, tá? Mas ao mesmo tempo firme, que não vaza do nosso bolo. Então, nesse ponto aqui, você já pode desligar o fogo e colocar esse recheio refratário, cobrir com plástico em contato, tá? Para não dar aquela película por cima e deixar ele esfriando totalmente antes de usar ali no nosso bolinho. Então aqui eu vou fazer isso e já vou dar continuidade, né? E fazer o próximo recheio, que é o nosso brigadeiro tradicional de chocolate meio amargo. E agora para o nosso segundo recheio, como eu disse, eu vou fazer um brigadeiro tradicional usando chocolate meio amargo. E na panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de cacau ou chocolate em pó 50%. Aqui no caso eu tô usando o chocolate 50% cacau. E antes de acrescentar os outros ingredientes, eu vou misturar o chocolate no leite condensado para ficar bem lisinho e homogêneo, tá? E evitar de dar bolinhas, gruminhos no meu brigadeiro. Se você quiser também pode peneirar esse chocolate ou o cacau que você estiver utilizando para facilitar e não ficar com bolinhas aqui de chocolate no meio do leite condensado. Prontinho, gente. E agora, dando continuidade, eu vou acrescentar o chocolate meio amargo. Tô usando 50 gramas de chocolate meio amargo. Lembrando que esse é chocolate nobre, tá? Não é cobertura fracionada. E para finalizar, eu acrescento também o creme de leite. Geralmente, gente, eu uso o creme de leite da marca C1000, né? Ele é um creme de leite bem cremoso e ele tem 20% de gordura. E hoje eu tô fazendo o teste usando esse aqui da Danone e ele tem 17% de gordura, tá? Mas de início eu já observei que ele é um pouquinho mais líquido, mais ralo. Mas o outro brigadeiro que eu já finalizei, que é o brigadeiro de coco,
chegou no ponto perfeitamente, tá? Então, vamos ver esse aqui também. Aqui, gente, eu vou misturar muito bem esses ingredientes antes de ligar o fogo, tá? E vou cozinhar esse brigadeiro também em fogo médio. E assim que ele levantar a fervura, eu vou diminuir o fogo e finalizar esse brigadeiro lentamente, tá? Para mim ter um brigadeiro bem lisinho e com aquele brilho maravilhoso. Prontinho, gente. Então aqui já misturei os ingredientes. Vou ligar o fogo e começar a cozinhar o meu brigadeiro. Gente, e depois de 8 minutinhos, tá? O brigadeiro ele já começou a ferver. Agora eu vou diminuir o fogo e terminar o cozimento dele lentamente. Então, vou cozinhar aqui por mais ou menos uns 3 a 5 minutos, até chegar naquele ponto, né, tradicional de brigadeiro para recheio, tá? Mas eu vou mostrar esse ponto aqui para vocês. E depois de ter cozinhado por mais 5 minutinhos, o brigadeiro chega nesse ponto aqui, gente, ó. Quando você pega um pouquinho do brigadeiro com a espátula e joga, né, sobre o brigadeiro, ele vai fazendo aqueles montinhos e também ele cai em blocos aqui da espátula, tá? Agora é só desligar o fogo, transferir esse brigadeiro para um refratário e cobrir com plástico em contato para não criar uma nata, tá? Aí eu vou deixar ele esfriando, né, totalmente, como o outro, pra gente montar o nosso bolinho. E agora, depois dos recheios, eu vou fazer a minha caldinha. Eu vou fazer uma caldinha tradicional de água com açúcar para me regar a minha massa, tá? Então, aqui eu tenho 800 ml de água. Vou acrescentar aqui na água 160 gramas de açúcar cristal e vou ligar o fogo, tá, gente? Até esse açúcar derreter por completo e a nossa caldinha ficar bem docinha, tá? Então aqui, gente, eu não quero que ela fique fervendo e engrosse, eu quero uma caldinha bem líquida. Então, quando o açúcar já derreter, já é o suficiente, já pode desligar e deixar essa caldinha esfriando antes de usar. Então aqui eu vou deixar ela ferver e o açúcar derreter e eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Lembrando que não pode deixar ferver muito para ela não engrossar. E agora, gente, depois que começou a ferver a água, tá? No fundo a gente pode observar que não tem mais açúcar, já derreteu todo o açúcar aqui na minha caldinha e a água continua, né? A caldinha continua líquida. Então eu não vou deixar essa caldinha ferver mais para ela não engrossar, porque se ela ficar grossa, ela não vai ter o resultado desejado, né? E não vai umedecer a nossa massa como deveria. Então já vou desligar o fogo aqui e vou deixar essa caldinha esfriando aqui mesmo nesse refratário, aqui nesse copo, até usar na minha massa, tá? E se você não quiser ter esse trabalho, né, de fazer essa caldinha tradicional de água com açúcar, você pode usar uma caldinha de água com leite condensado, que é só misturar os dois ingredientes, tá? Ou também leite condensado e leite. Eu gosto de usar essa caldinha de água com açúcar porque é uma caldinha neutra e ela também deixa o bolo, né, com uma validade maior. Por exemplo, essa caldinha de água com açúcar, o bolo pode ficar refrigerado até 7 dias, isso dependendo aí do recheio que você vai usar, né, que ele não vai azedar, tá? Então eu gosto muito de trabalhar com essa caldinha por conta disso. E dependendo do sabor do bolo que você vai fazer, você pode até usar, né, algumas especiarias aqui nessa caldinha para dar um sabor diferenciado, tá? Então agora nós vamos passar para nossa massa, vou começar a fazer a massa para a gente dar andamento na nossa receita. E agora nós vamos fazer a nossa massa de chocolate para o nosso bolo recheado, nosso bolo prestígio, né? E eu vou fazer a massa base aerada, tá? Na verdade, vou saborizar ela com chocolate em pó 50% cacau. Mas se você não quiser fazer a massa base aerada, porque é uma massa que não vai óleo nem margarina,
Lembrando que mesmo não indo óleo e margarina, é uma massa úmida e fofinha, tá? Mas mesmo assim, se você não gosta de utilizar essa massa, você pode fazer com a massa base feita com óleo ou a massa base amanteigada. Lembrando, né, que isso vai depender do seu objetivo. Se for um bolo que vai ficar em uma vitrine, por exemplo, de padaria, eu indico fazer com a massa base aerada ou a massa base feita com óleo. Mas se é um bolo de aniversário que vai ficar ali 1, 2 horas ali naquela mesa, né, antes de ser servido, aí você pode usar também a massa base amanteigada, tá? E saborizar elas com chocolate, 50% cacau ou cacau em pó. Então eu vou ensinar aqui essa massa que é maravilhosa, tá? Façam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é bem simples e ela é excelente para esse tipo de bolo, porque é uma massa que recebe muito bem a caldinha sem ficar encharcada. Então, no bol da batedeira eu vou colocar 3 ovos em temperatura ambiente. É bom que estejam em temperatura ambiente, tá? Porque como eu vou fazer aqui uma espuma com esses ovos e também com açúcar, se eles estiverem gelados, eles não espumam tão bem, não incorporam tanto ar aqui, tá? Então, o ideal é que estejam em temperatura ambiente. Vou colocar aqui 150 gramas de açúcar cristal. Se você tiver o açúcar refinado, é melhor, porque ele fica mais leve e ajuda a espumar melhor esses ovos. Mas se não tiver, não tem problema, você consegue fazer com açúcar cristal também, da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Então, com esses 2 ingredientes aqui no bol da batedeira, eu vou bater por exatos 10 minutos em velocidade média, tá? Então, vocês vão perceber que esses 2 ingredientes vão se tornar uma espuma bem levinha, tá? E volumosa, e essa espuma que vai deixar o nosso bolo bem fofinho. Então, é muito importante fazer essa primeira etapa muito bem feita para você dar essa estrutura aí pro seu bolinho, tá? Então, vamos lá. E depois de 10 minutinhos fica assim, como eu disse, né, uma espuminha bem volumosa e leve. E é importante, né, fazer esse procedimento pra gente ter uma massa bem fofinha, tá? Então agora, gente, eu vou tornar a bater, vou acrescentar o leite. O leite também está em temperatura ambiente, mas esse processo aqui é bem rapidinho. Eu vou colocar na velocidade 1, na mais baixa aqui da batedeira, tá? Acrescentar o leite e já desligar. Eu não deixo esse leite ficar batendo aqui na minha massa. Prontinho, já é o suficiente. E agora nós vamos finalizar a massa à mão, tá? Acrescentando aqui os secos. Então, para finalizar a nossa massa, como eu disse, eu vou acrescentar os secos, né? Que é a farinha, o chocolate e, por último, o fermento. E como a massa é uma massa mais leve, é uma massa mais delicada, nós temos que peneirar a farinha. Porque se eu acrescentar a farinha de uma vez aqui, como por exemplo eu faço na massa base feita com óleo ou na massa base amanteigada, aí nesse caso aqui a farinha ia tirar todo o ar que a gente conseguiu fazer e incorporar lá na nossa primeira etapa, né? E a massa não ficaria tão fofinha. Então, nesse caso específico, é necessário peneirar a farinha, porque senão a massa ela não vai desenvolver tão bem, tá? Então, aqui eu vou começar peneirando a farinha de trigo e eu não vou peneirar tudo de uma vez. Eu peneiro de 2 em 2 colheres de sopa e daí eu vou fazendo isso até acabar toda a farinha. Então, aqui eu já peneirei e com a ajuda de um fouet, eu vou misturando levemente, tá? Bem delicadamente essa massa, porque como eu disse, ela é um pouco diferente, né, das outras que eu faço e ela é um pouco mais delicada. Então aqui precisa de um pouco mais de atenção do que as outras massas que eu já ensinei aqui no canal. Então misturei aqui a farinha, né, já peneirada, e eu vou repetir esse processo, como eu disse, até acabar toda a farinha. Prontinho, peneirei toda a farinha e daí eu vou fazer a mesma coisa com o chocolate, tá? Ou o cacau, se você estiver usando. Aqui só tem 2 colheres, tá? De chocolate 50%, então vou peneirar tudo de uma vez.
e daí eu torno a misturar aqui com a ajuda de um fouet. E agora, por último, eu vou acrescentar o fermento, torno a misturar e a nossa massa, né, base, na verdade a nossa massa de chocolate aerada, ela já está pronta, tá? Bem simples e é uma excelente massa para esse tipo de bolo. Como eu disse para vocês, é uma massa que recebe muito bem a caldinha, tá? Sem ficar encharcada. E também é uma massa bem estruturada, além, né, de ser uma massa bem fofinha e saborosa. Então, gente, aqui eu tenho uma forma, né, de tamanho 20 por 15 por 10 de altura. A massa que eu fiz, ela não cresce até o topo dessa forminha, porque a minha intenção é fazer uma massa, né, que venha até a metade aqui, que tenha de 5 a 6 centímetros de altura. E depois que eu montar esse bolinho, né, colocar os dois recheios, que ela chegue até o topo, né, que o bolo fique numa altura de 10 centímetros, que eu acho que é uma boa altura, tá? Mais que isso eu acho que fica muito alto. Então aqui a massa, a quantidade de massa que eu fiz foi para metade dessa forma, tá? Então ela vai crescer até 5, 6 centímetros. Eu untei a forminha com margarina e farinha de trigo, tá? Mas você pode usar o desmoldante caseiro que também dá certo. E eu vou levar esse bolinho para assar a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutinhos. Mas isso varia de forno para forno, então o ideal é você fazer o teste aqui do palito. Se o palitinho sair limpo, aí o seu bolo já está pronto, tá? Então vou colocar aqui a minha massa na minha forminha. Vocês vão ver que é uma massa que não cresce muito, tá, gente? Ela não vai crescer como, por exemplo, a massa feita com óleo ou a manteigada, que elas crescem mais. Mas é uma massa perfeita, tá? Tem gente que fica com receio de fazer porque não vai óleo e nem margarina. Mas eu sugiro que façam, pelo menos para experimentar uma vez, porque essa massa vai surpreender vocês, é muito boa mesmo, tá? Então aqui eu já coloquei a massa na minha forminha e eu vou levar para assar. Assim que assar, eu vou deixar essa massa descansando e esfriando, e daí a gente já monta o bolinho e leva para refrigerar, tá, gente? Amados, então a massa já assou, já esfriou totalmente, tá? Antes dela esfriar totalmente, eu passei uma faquinha na lateral aqui do bolo e soltei ele aqui da forminha. E eu deixei terminar de esfriar, então agora tá totalmente frio e eu vou cortar essa massa. Como eu disse pra vocês, ela não cresce, né, até o topo, então ela fica com uma altura de mais ou menos 6 centímetros, que é a altura ideal que eu quero, né, pra montar um bolo de mais ou menos 10 centímetros, tá? Então eu vou cortar 3 camadas de massa, usando essa massa de 6 centímetros, que vai dar aí cada camada com 2 centímetros mais ou menos. Então, vou fazer isso agora e daí a gente já começa a montagem desse bolinho maravilhoso. Gente, uma pausa para mostrar para vocês o resultado dessa massa. Olha que massa perfeita! Amados, então aqui eu já cortei a massa, tá? 3 camadas de massa. E agora eu vou começar a montagem. Então, na mesma forma que eu assei, né, o meu bolinho, eu vou montar esse bolinho. Coloquei esse plástico aqui para alimentos, forrando, para facilitar na hora de desenformar esse bolo e também para ajudar na prensagem, tá bom? Então, primeiro eu vou colocar a minha primeira camada de massa. E com a minha caldinha de água e açúcar, eu vou regar essa primeira camada de massa, tá? Eu coloquei nessa bisnaguinha porque facilita aqui na hora da aplicação. Prontinho, com a primeira camada de massa já molhada,
Agora eu vou colocar nosso primeiro recheio, tá? A primeira camada de recheio, que é o nosso brigadeiro de coco. E ele já tá totalmente frio e ele fica maravilhoso, gente, super cremoso e numa consistência perfeita que não vaza do bolo, tá? Pode usar com segurança que esse recheio aqui ele não vai vazar. E como eu disse, né, ele fica bem cremoso e aquele ponto é o ponto perfeito para recheio. Então aqui com uma colher eu vou colocando, né, aos poucos aqui o meu recheio. Se você quiser, pode colocar esse recheio numa manga de confeitar que vai facilitar o seu trabalho. E agora, com a ajuda da colher também, eu venho acertando, né, e colocando o recheio mais retinho possível para ficar uma camada bem bonita. E agora, com a camada do nosso brigadeiro de coco já certinha, eu venho com a segunda camada de bolo e coloco por cima do brigadeiro de coco. Feito isso, eu rego também essa camada de massa. E agora, para finalizar as camadas de recheio, né, eu coloco aqui por cima o nosso brigadeiro com chocolate meio amargo, nosso brigadeiro tradicional. E olha só, gente, o resultado desse brigadeiro. Olha o brilho dele e a consistência também. É um brigadeiro super consistente e ao mesmo tempo cremoso, né? Então, vou colocar aqui a nossa segunda camada de recheio. E agora eu faço a mesma coisa, tá? Com a ajuda da colher, com as costas da colher, eu venho acertando esse recheio aqui para ficar uma camada bem retinha. E para finalizar, eu venho com a minha última camada de massa. E volto a regar novamente, tá? Nossa última camada de massa. Para esse bolinho, eu usei mais ou menos 3 bisnaguinhas dessa aqui de calda, tá? Vou mostrar para vocês aqui a quantidade que sobrou. Então, se vocês quiserem fazer um pouquinho menos, é uma quantidade menor, aí vocês fazem para não sobrar, tá? Então, aqui já coloquei a caldinha, vou fechar o bolinho e levar ele para gelar, tá, gente? Vou deixar ele ou 4 horas na geladeira ou 2 horas no congelador. Aqui no meu caso, eu vou deixar 2 horas no congelador para eu voltar aqui e finalizar mais rápido esse vídeo com vocês, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a caldinha que sobrou. Gente, e aqui, ó, as vasilhinhas do recheio, usei totalmente os recheios. A caldinha que sobrou foi essa quantidade aqui, ó, e esse pouquinho na bisnaguinha. Então, se vocês quiserem fazer meio litro de caldinha, eu acho que já é o suficiente, tá? Então, agora eu vou deixar o bolinho gelando e volto aqui pra finalizar ele com vocês. Amados, então o bolinho já gelou e agora eu vou desenformar ele nessa bandeja aqui. Ela é uma bandeja número 4, tá? E a gente vai fazer a decoração desse bolinho. Uma decoração super simples, mas a decoração opcional, aí se você não gostar, né, dessa forma aqui, vocês podem fazer de outras formas também. Então, vou desenformar o bolinho aqui.
agora, gente, que eu já desenformei aqui o bolinho na bandeja, eu vou começar a decoração. Vou passar uma fina camada de chantilly, tá? E eu queria, antes de começar a decoração, só frisar para vocês sobre as camadas de recheio. Olha que lindas, né, que ficaram as camadas de recheio. São camadas bem generosas, tá? E depois que eu cortar o bolinho para mostrar para vocês, vocês vão ver como que fica bem uniforme a camada da massa, do recheio, fica muito bonito. Por isso que é bom, né, sempre acertar o recheio com a colher antes de colocar a outra camada de massa, para ficar bem retinho assim, tá? Então aqui eu já tenho o chantilly batido, é só chantilly mesmo, gente. Bati bem gelado, tá? Na verdade é chantilly branco e eu coloquei 2 colheres de sopa de chocolate em pó para dar uma saborizada, tá? E fazer um chantilly de chocolate. Mas ele ficou com um tonzinho bem clarinho, tá? Eu geralmente já compro o chantilly de chocolate porque eu acho que o resultado fica melhor. Mas hoje eu não tinha, então eu improvisei aqui colocando chocolate em pó, 50% cacau, né? Para bater junto com o chantilly branco. Mas aqui não tem leite ninho, não tem também leite condensado, é só chantilly bem geladinho, tá? Então eu começo batendo ele em velocidade baixa e vou aumentando a velocidade para ele não ficar cheio, né, de bolhas de ar. Então eu bato dessa forma aqui e um outro vídeo, se eu tiver a oportunidade, eu mostro para vocês melhor, tá? Aqui então eu vou fazer uma camada bem fina de chantilly. Gente, esse aqui foi o resultado do nosso bolinho prestígio, super simples de fazer, uma decoração também super simples, tá? Geralmente eu faço esse tipo de bolinho pra colocar na vitrine lá da padaria ou também por encomenda, tá? Pra algum aniversário menor, né? E aí as pessoas me encomendam esse tipo de bolo. E agora, é claro, eu vou partir uma fatia pra mostrar pra vocês o resultado desse bolinho. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!